Ed Monson é um personagem cuja morte nunca fez sentido. Mas quando você revisa o lore de Dungeons & Dragons e compara com Stranger Things, começa a aparecer um padrão claro demais para ser ignorado. Ed não morreu por acaso, ele morreu da maneira perfeita para se encaixar no lore de Dungeons & Dragons. Então se prepare, porque neste vídeo vamos te explicar por que o Ed vai sim voltar na 5ª temporada de Stranger Things. Primeiramente, é claro, tem o lado emocional e o comercial. A série sabia que estava criando um personagem carismático, com quem milhares de pessoas iriam se conectar e sentir que era seu melhor amigo de verdade. E a melhor coisa que poderiam ter feito foi colocá-lo bem no fundo dos nossos corações, para depois matá-lo bem na nossa frente. O impacto dele foi tão grande que era óbvio que isso abriria a porta para trazê-lo de volta no final da história. E se todas as praias, as camisetas e suéteres do Hellfire Club esgotaram rapidamente, é claro que eles iam aproveitar o Ed para ganhar um dinheirinho a mais. Mas, bem, nem tudo é comercial. Possivelmente o Ed vai voltar na 5ª temporada, com base nos acontecimentos dessa primeira parte. Já vimos que agora quase todo mundo vai ter os poderes do Vecna. Will, todos os garotos que ele sequestrou agora. 11 controla seus poderes como nunca, deixando Vecna totalmente vulnerável. Todos vão contra ele. E é aqui que o retorno de Ed se encaixa perfeitamente. Possivelmente, Vecna ficará sozinho contra todos os garotos superpoderosos. Então, para equilibrar a batalha, Vecna tem uma carta na manga que ninguém espera. Ele pode ressuscitar os mortos e definitivamente vai montar um exército com todos aqueles que tiveram uma morte relacionada ao mundo invertido. Veremos personagens icônicos que achávamos que nunca mais veríamos, mas o mais poderoso de todos vai ser Ed. E claro que vai ser muito difícil para os garotos derrotarem todas essas pessoas inocentes que agora fazem parte do exército de Vecna. Então eles vão ter que dar um jeito de fazer com que Vecna quebre essa conexão que tem com seus soldados. E é aqui que entra Ed. E isso por quê? Ed faz parte do lore mais importante de Dungeons & Dragons para derrotar Vecna. Em Dungeons & Dragons, Vecna foi derrotado por sua própria mão direita, Cassie. Quando você analisa a história de Cass, percebe o quanto ela se parece com a história de Ed em Stranger Things. Cass era um guerreiro de altíssimo nível, amado, carismático e praticamente impossível de esquecer. Ele era o maior herói que Vecna poderia ter encontrado, e ao ver suas habilidades, sua força e sua presença, soube que tinha que torná-lo seu braço direito. Vecna até criou para ele uma espada super poderosa, a Espada de Cass, uma arma consciente e perigosa que poderia se voltar contra qualquer um. E foi exatamente isso que aconteceu. Com o tempo, a espada começou a sussurrar para Cass que Vecna já não precisava mais dele, que ele era melhor, que um dia ele seria descartado. Cass caiu nessa manipulação, entrou no reino de Vecna, cortou o braço dele, arrancou seu olho e começou uma das batalhas mais épicas do lore. Os dois desapareceram, sumiram do plano em que estavam e algum tempo depois Cass voltou, transformado em um guerreiro vampírico, um dos seres mais poderosos de todos. Como podem ver, há muitos elementos ligados ao lore de Ed em Stranger Things. Ed era um verdadeiro profissional em Dungeons & Dragons. Em Hawkins, ele era um dos guerreiros mais poderosos. Ele sempre foi carismático e amado por todos, e foi tão corajoso que se sacrificou para atrair os morcegos do mundo invertido. Ele deu sua vida pelos outros, o que o tornou um herói para muitos. E acreditem, Vecna percebeu isso. Ele encontrou um guerreiro tão leal que até deu a própria vida. É aí que entra a teoria de por que ele voltará na 5ª temporada. Ed realmente volta, mas como o campeão sombrio de Vecna. Para entender isso, precisamos começar pela sua morte. Ed não morreu como um humano normal. Ele morreu dentro do mundo invertido, devorado pelos morcegos demoníacos de Vecna. E essas criaturas, longe de serem apenas simples animais, funcionam como extensões da magia de Vecna. São almas lançadas como projéteis vivos em Dungeons & Dragons. É assim que Vecna marca os seres que depois reanima. Vecna pode reconstruir corpos, corrompê-los e transformá-los em seus soldados. Por isso Ed não foi despedaçado, ele foi processado.
O mundo invertido não o matou, simplesmente o transformou. E aí começa a primeira fase. Ed volta à vida no mundo invertido. Como uma criatura vampírica, seu corpo, reconstruído com mutações, renasce como um guerreiro sombrio, sem memória, sem humanidade, transformado em uma arma. Vecna o quer como seu executor, o guardião do coração do mundo invertido, exatamente o equivalente ao papel que Capitão Vecna desempenhava na mitologia original. E sim, aqui começa o que realmente é interessante. Cass só conseguiu trair Vecna porque tinha uma arma com vontade própria, a Espada de Cass, uma relíquia que odiava completamente Vecna e manipulou Cass para se rebelar. E o que é a única coisa no mundo de Stranger Things que tem esse tipo de energia? Exatamente, a guitarra do Ed, o instrumento que ele usou para desafiar o mundo invertido. Assim, para salvar o Dustin, para se tornar um símbolo de sacrifício. Essa guitarra fica impregnada com seu espírito rebelde. O curioso é que ninguém sabe o que aconteceu com essa guitarra depois da morte do Ed. Quando essa guitarra voltar a tocar o mundo de cabeça para baixo, algo vai mudar. Essa dimensão distorce tudo, por exemplo, a casa dos Creel, as árvores, as armas, tudo é transformado por essa natureza. Então, ao ser exposta, ao ser colocada de novo, a guitarra começará a mudar e se transformará em algo novo. A nova espada de Cass, versão Upside Down. Uma arma viva que vibra, canta, sussurra e reage, que irá carregar a arma fragmentada de Ed. Essa guitarra-espada foi feita para uma única coisa: destruir Vecna. Assim como em Caverna do Dragão, é a arma cujo propósito é destruir o mestre que a criou. É possível que os garotos reencontrem Ed, mas agora nessa versão mutada do mundo invertido, que agora vai machucá-los porque está ao lado de Vecna. Ao conseguir escapar, Dustin vai encontrar a guitarra de Ed e ele vai aprender a usá-la numa tentativa de trazer de volta sua memória. Na batalha final, Dustin vai atrás da palheta de Ed que ele deu para o tio de Ed e vai tocar a guitarra no mundo invertido. Isso vai ajudar Ed a recuperar a própria consciência. Então, quando o grupo tentar usá-la para encontrar Ed, a arma começará a vibrar. Dustin a segura e sente que algo nela pulsa enquanto ele toca um solo. Quando Ed se aproxima, corrupto sem humanidade, a guitarra vai reconhecê-lo. A vibração rompe o transe mental. E ao estar nas mãos de Ed e devolver-lhe lembranças, a guitarra se transforma em uma versão invertida, tornando-se uma guitarra-espada. A corrupção finalmente se quebra. Ed desperta e com isso nasce a profecia. O campeão que Vecna criou se tornará o guerreiro que o destrói. E aqui começa a traição final. Ed corta o braço de Vecna, exatamente o braço que ele usa para controlar mentes. Depois ele crava a espada no olho dele, replicando o grande mito de Dungeons & Dragons. Vecna fica completamente irritado. Ele tenta dominá-lo, mas já é tarde demais. A arma foi feita para derrotá-lo, e depois de uma longa batalha, Ed será quem dará o golpe final. Vecna cairá, o mundo invertido será destruído, mas infelizmente Ed não volta com os outros. Enfim, e vocês como acham que a história de Cass de Dungeons & Dragons se conecta com Ed em Stranger Things? Não se esqueçam de deixar seus comentários e se inscrever para mais vídeos de Stranger Things.